bom dia, boa nova semana, bons negócios, muita saúde, muita paz. Nosso vídeo de hoje vamos passar algumas informações sobre a situação do mercado no momento, sendo que essas variáveis são mutáveis o tempo todo, durante todo o dia, dependendo de fatores políticos, fatores econômicos, climáticos, etc. Então, é apenas uma previsão do que poderá acontecer com base no que já aconteceu nessa noite e está acontecendo agora na Europa. Suas dúvidas e sugestões são muito bem-vindas para o e-mail previsioneseconômicas@gmail.com. Seria bom que você mande as suas ideias. O que você está achando desse vídeo, desse podcast? O que você acha que ele deva abranger mais ou menos? O que pode ser de seu interesse? Seria muito bom ter essas informações da sua parte. A Ásia fechou agora há pouco em alta, exceto Tóquio. Tóquio fechou em baixa. A Europa está operando nesse momento em baixa. Os Estados Unidos estão dependendo muito do índice de desemprego, que deverá ser divulgado daqui a pouco. No Brasil, a previsão pode ser de alta, mas é muito forte a tendência de realização de lucros, tendo em vista a alta expressiva na sexta-feira. O petróleo em Nova York está operando a 69,72. O ouro está a 1.903, a prata 28,04 e os demais metais duros estão em alta. As commodities estão funcionando entre altas e baixas. Nos Estados Unidos, a variável, conforme eu disse, é aguardar a estatística do desemprego. Voltando à questão dos fundos imobiliários, que é uma boa aplicação para que você tenha renda de aluguel, mas depende de você escrutinar, analisar bem os fundos, eu diria, nunca compre uma cota de um fundo imobiliário que tenha um só imóvel. Certo? Se esse imóvel vagar, você não tem renda. Por outro lado, mesmo que ele tenha diversos imóveis, mas tenha um só inquilino, também não compra. Porque se esse inquilino sair, a renda acabou. Né? Outra coisa, evite a compra no momento de fundos imobiliários centrados em shopping centers, a menos que eles estejam muito descontados, porque nós sabemos que os shopping centers estão sofrendo muito com as restrições, os fechamentos compulsórios e etc. Né? Houve uma queda nos shopping centers na ordem de 36% esse ano, até aqui. Né? O petróleo vem sofrendo com um rolo compressor em cima dele, à vista de que diversos órgãos, diversos organismos, diversos governos querem a eliminação dos carros a gasolina. Então, realmente, a pressão sobre o petróleo é muito grande. A Hyundai acaba de anunciar que vai reduzir a fabricação de carros a combustão, né, com foco nos carros elétricos. No Brasil, ainda, o carro elétrico é um sonho. Né? A tributação e os preços aqui inibem. Eu quero lembrar que na China tem carro elétrico a R$25 mil. Quer dizer, o Brasil faz o milagre de multiplicar isso por 5, por 10, coisas assim. Né? Uma notícia boa é que se prevê que o mercado brasileiro vai crescer esse ano, em função das últimas notícias econômicas. O JP Morgan, o Jamie Dimon, o Chief Executive Officer do Morgan, diz que fique longe do Bitcoin. Diz ele. No Brasil, a crise hídrica é um ponto seríssimo, seríssimo. Ontem ainda estive navegando em Furnas, e Furnas está com 36% da capacidade. No ano passado, a essa hora, ele estava com o dobro, perto de 70%. Não houve bom controle da água. Não houve, não. Não houve. Eu quero lembrar que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. A frase é de Heráclito de Éfeso, há milênios.
Se você não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe analisar o que está fazendo, não vê o mercado conforme ele tem que ser visto, não vai haver vento favorável. Daí surgiu o planejamento estratégico, dessa simples frase do filósofo Heráclito de Éfeso há milênios. Então, como você não tem o planejamento estratégico, que é originário dessa frase, você tem crise hídrica, crise financeira, crise de todo tipo. Agora, não podemos controlar nossos governos, mas podemos controlar o governo das nossas finanças. Pense, analise, veja para onde tem vento favorável para as suas economias. Eu gostaria de lembrar-lhes duas coisas que eu me esqueci. Hoje é Memorial Day nos Estados Unidos, a bolsa não funciona lá. As previsões são dos técnicos. Agora, o que vai influenciar muito é o volume aqui no Brasil, que deve cair muito. Por outro lado, nós estamos inserindo hoje nesse YouTube duas propostas de emprego, da Mafreg e da JBS. Lembrando que ambas são multinacionais e possuem filiais no mundo todo. É uma boa oportunidade de negócio. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, estou gravando aqui do Brasil, são 8h30 da manhã. Hoje, último dia de maio, dia de entrega do querido imposto de renda e de pensar muito para operar durante essa semana, administrar nossos ativos de maneira com que os resultados sejam otimistas, sejam positivos. Inscreva-se, por favor, em nosso canal. Dê o seu like, é muito importante a sua inscrição para nossas estatísticas. E mais importante ainda, é que você encaminhe as suas dúvidas, sugestões, ideias para previsioneseconômicas@gmail.com. Ou seja, esse vídeo, esses podcasts têm a finalidade de ser úteis a você. Portanto, é importante a sua participação, por favor. Na sexta-feira passada, eu terminei o vídeo, a segunda parte, falando sobre 2 FIIs. O que eu quis mostrar com isso? O primeiro FII que eu citei, que foi o do Credit Suisse, que foi o CSHG11, HGRE11, teve um prejuízo grande, porque ele estava baseado, em parte, teve um prejuízo em parte, em um prédio com aluguel para empresas, para escritórios de grandes empresas. Nós sabemos que com o home office houve uma vacância muito grande. No segundo exemplo, falei sobre o XP Macaé, o XPCM11, que terminou bem porque foi feito um contrato muito bem feito pela XP com a Petrobras e a multa rescisória foi muito satisfatória. Precisa ver agora se a XP consegue alocar esse prédio para outra atividade. Muitos me pediram algumas sugestões de como abrir o seu próprio negócio. Abrir o próprio negócio é o desejo de muita gente. Todo mundo quer ser patrão. Mas pode ser patrão e pode ser atrapalhão. Depende. Por quê? É preciso ter dinheiro na mão, uma ideia factível e saber gerenciar. Gerenciar não é uma tarefa fácil. Exige um conjunto de habilidades e conhecimento. Se você não estiver preparado, aumenta as chances de insucesso. Veja, por exemplo, os políticos de Brasília. Eles não têm o preparo administrativo necessário. Eles têm um preparo político. Sabem conquistar votos. Mas gerir uma empresa do tamanho do Brasil, nós temos visto as consequências que estamos pagando. Então, veja bem, o orientador precisa ter uma estratégia. Precisa saber qual é o seu caminho, né? Precisa avaliar suas habilidades. Eu tenho habilidade para isso? Eu, por exemplo, não tenho tendência para ser vendedor. Eu não tenho. Eu não tenho essa facilidade. Você tem que avaliar a sua concorrência. Abra uma pastelaria na esquina, está vendendo muito, você resolve abrir outra pastelaria do outro lado. Será que o seu concorrente vai te dar chão? Será que você vai ter um produto melhor do que o dele? Será que vocês só não vão atrapalhar um ao outro?
Talvez não seria melhor você fazer uma lanchonete de coxinhas, de empadas, ou outra ideia, né? Outra coisa, o uso das suas redes sociais para divulgar o seu produto e também sondar se o pessoal está gostando ou não da sua ideia. Ou seja, as redes sociais vão te dar um caminho ou vão te tirar do caminho. Uma das coisas. Seus objetivos precisam ser claros, bem claros. Você precisa ficar muito preparado. Outra coisa que eu vi demais nas empresas familiares é confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. Os carros da empresa com seus carros. O carro da madame, que não pertence à empresa, usando o carro da empresa. Enfim, você tem que saber separar uma coisa da outra. Você tem que continuamente ver as possibilidades do mercado, investir em tecnologia, fazer o planejamento, ver tendências. O que nós vimos agora mesmo? Demos um exemplo de um grande fundo do Credit Suisse que estava num ramo em que um dos prédios era dedicado a escritórios e a coisa foi para trás. Da mesma forma, o outro da XP, que se lucrou porque a multa rescisória era muito boa, agora depende de achar um outro inquilino. Tá? Então, veja bem, você tem que ter estratégias, você tem que ter recursos, você precisa ter condição de aguentar as demandas, as exigências e assim sucessivamente. Então, reveja, pense, será que você tem tendência para isso? Você tem conhecimento? Você tem dinheiro para tocar essa empresa? Você sabe separar a empresa da sua casa? Sabe? Então, pensa bem. Agora, para encerrar, eu quero dar duas notícias interessantes. Veja bem como é interessante. O carro da Nissan, o Sentra, que é um carro excelente, eu já tive diversos, não está sendo importado nesse momento no Brasil devido às baixas vendas. Parece que foram vendidas 6 unidades apenas em janeiro. Já na China é o carro mais vendido. Bota a interrogação, bota exclamação nisso aí. Por quê? Tem seus motivos. Analise. A Nissan deve estar analisando. Outra coisa, o Barclay calcula que a Selic vai a 6,5% para o próximo ano. No mais, tenha uma boa semana, pense bastante, preserve seus investimentos, preserve a sua saúde, tenha um bom dia, não se esqueça de se inscrever em nosso YouTube, lembrando que nada cobramos, nada vendemos, a não ser procurar passar para você um pouco da nossa experiência. Um bom dia, boa semana e tudo de bom.